Você sabe a importância da suplementação do complexo B, das vitaminas do complexo B, e especialmente a vitamina B9 na forma de metilfolato e não na forma de ácido fólico? Se você não sabe muito sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar mais detalhes. Olá, eu sou a Mafê Nutri e nesse vídeo de hoje eu quero te explicar a importância da suplementação das vitaminas do complexo B, mas em especial a diferença entre suplementar a vitamina B9, que é o folato, na forma de metilfolato, e na forma de ácido fólico, que é o mais comum e é o que eu mais vejo as pessoas usarem. Então, olha só. Quando nós estamos falando de complexo B, nós estamos falando o que é isso? Quais são as vitaminas do complexo B? Para que elas servem? Então, as vitaminas do complexo B, não só a vitamina B9, mas eu vou dar mais ênfase a ela nesse vídeo, mas as vitaminas B1, B2, B3, B12, B6, B5. As vitaminas do complexo B, de uma forma geral, participam de várias reações no nosso corpo. Muitas vezes elas são participantes ali na função de uma enzima, de uma rota, ativando alguma coisa, né, num transportador, numa transformação de alguma substância. E aí o nosso corpo sempre precisa de ajuda de micronutriente. Por isso que a gente fala que muitas vezes, quando só pensamos em macronutrientes, então carboidrato, proteína e gordura, e não pensamos nos micronutrientes, nós podemos estar aí atrasando as nossas respostas metabólicas e estimulando uma resposta inflamatória do nosso corpo por carência de micronutriente. Então, o complexo B ele participa de várias reações no nosso corpo, e em especial participa de algumas reações envolvidas com a nossa modulação de genes para controle do processo inflamatório. Então, o nosso objetivo aqui é controlar as respostas inflamatórias de uma forma efetiva, de uma forma natural e de uma forma onde a gente pega a raiz daquele problema ali, de onde começam os processos inflamatórios. E as vitaminas do complexo B, e eu vou chamar a atenção para vitamina B12, a vitamina B9 que eu mencionei e a vitamina B6, tá? E o que eu vejo muito acontecer é, quando nós estamos precisando ali de uma reposição de nutrientes, então, quando que a pessoa sente que ela precisa de uma reposição de nutriente? Ela tá ficando muito gripada, ela tá ficando com o sistema imune, né, mais baixo, ou tá sentindo mais fadigada, ai, minha memória tá ruim, e aí eu resolvo comprar um multivitamínico e tomar um multivitamínico para me sentir melhor. Provavelmente o que vai acontecer é, se você precisa de alguns nutrientes daquele multivitamínico, aquilo vai te ajudar de alguma forma, mas pode ser que você não precise de todos aqueles que estão ali. E outro detalhe muito importante que eu vejo essa confusão é você não entender quais são as formas que os nutrientes vêm naquele multivitamínico, e isso é muito importante, principalmente porque a maioria dos multivitamínicos vão trazer as vitaminas do complexo B num formato onde o nosso corpo não tem tanto uso delas. Então, normalmente a gente vai receber a vitamina B9 na forma de ácido fólico, a vitamina B12 na forma de cianocobalamina. E essas não são as melhores formas da gente suplementar esses nutrientes. Então, qual é a importância de ter uma boa quantidade das vitaminas do complexo B? Nós temos algumas vias no nosso corpo, principalmente uma via que é chamada via de metilação, e ela é uma das vias mais importantes para nosso controle de processos inflamatórios, tá? É uma via onde acontecem várias reações, e essas reações dependem de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina B6. Essa via também precisa de outros nutrientes, como zinco, selênio, alguns antioxidantes, precisa ali de outros nutrientes, mas eu vou chamar aí a atenção para o complexo B. E essa via, ela é a via de metilação que a gente fala, né? A gente chama ela de uma via de metilação, e ela é uma das vias responsáveis por controlar as nossas respostas genéticas. Então, de onde que vem ali as respostas inflamatórias? Quando nós estamos entrando num processo inflamatório, seja por estilo de vida,
Seja por excesso ali, né, dormir mal, estilo de vida que não tá legal, sedentarismo, comendo muito mal, muito carboidrato ruim, muito industrializado, fazendo ali exagero com o uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, bebe toda semana, bebe em exagero, ou tem um nível de estresse muito alto, tá tomando remédio toda hora porque tá com dor e não sei o que, tá com toda hora tá com uma bactéria, e aí tá tomando um antibiótico, tá tomando um anti-inflamatório. Nós podemos estar ali num processo inflamatório que é desencadeado pelo nosso estilo de vida. Só que quando isso acontece, existem vias no nosso corpo que reconhecem essa inflamação. Então, essa inflamação ela é reconhecida, alguma coisa ali não está certa, nosso corpo reconhece isso e começa a ativar, então, genes, começam a ativar respostas para nos levar a produzir ali substâncias que nós chamamos de citocinas inflamatórias. E aí isso começa a gerar várias respostas no nosso corpo. Quando a gente tem uma inflamação controlada, e essa inflamação controlada ela é muito importante para a gente, principalmente, por exemplo, para o ganho de massa muscular, a gente precisa ter um nível de inflamação no músculo para ele conseguir fazer aumentar o seu tamanho, fazer hipertrofia. A gente precisa de ter ali um pouco de inflamação para equilibrar a nossa imunidade e para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo seja mais resiliente nas suas reações. Então é importante sim a gente ter uma resposta inflamatória. O problema é que a resposta inflamatória da maioria das pessoas hoje está muito descontrolada. E aí quando isso começa a ser muito ativado, o seu corpo começa a perder a capacidade de equilibrar aquela resposta e a gente começa a ter vários sistemas como alvos inflamatórios. Então, por exemplo, um alvo clássico de inflamação são as articulações, é a saúde da tireoide, é o nosso sistema neurológico, é o nosso sistema digestivo. Então a gente começa com muitos sinais e sintomas digestivos, com muitos sinais e sintomas de oscilação de humor, ou de depressão, ou de ansiedade, com dores, com fadiga crônica. Isso tudo são sinalizadores, né? É aquela bandeira vermelha lá de que alguma coisa ali não está sendo ajustada e controlada. E uma das vias que consegue controlar essa resposta inflamatória é essa via que chama via de metilação por modular. Então, como que ela faz isso? Olha a importância das vitaminas do complexo B. Às vezes a gente acha que é só para melhorar a energia, para repor nutriente, e na verdade, olha a importância. Complexo B, em especial o triozinho B6, B12 e B9, vão participar dessa via de metilação, e essa reação dessa via é uma reação, uma via cheia de detalhes, tá? E dos objetivos principais é modular a nossa expressão de genes. Então, o que é isso? É se um gene está ativo demais ou se um gene está mais silenciado. Eu mencionei agora há pouco que as nossas respostas inflamatórias, elas passam por características ali de ativação genética. Então, a gente vai ativar genes que estão envolvidos na resposta inflamatória. Se a gente perde esse controle, a gente vai começar a ter uma resposta inflamatória muito exacerbada, onde a gente vai ter vários sinais e sintomas de uma resposta inflamatória mais exacerbada. E aí, quando essa via está com os nutrientes em dia, funcionando de forma eficiente, a gente vai controlar essa resposta. E aí a gente diminui essa resposta exacerbada da inflamação. Então, as vitaminas do complexo B participam no controle da resposta inflamatória através da participação numa via que chama via de metilação, que é uma das formas de controlar as respostas genéticas. Existem outras formas também de controlar ali se um gene vai ficar muito expresso ou se ele vai ficar silenciado. E o que acontece muito quando isso não é modulado, e na maioria das pessoas isso não está modulado por vários motivos. Então, um dos primeiros motivos mais clássicos é que nós podemos herdar alteração genética nos genes dessas vitaminas que estão envolvidos na via de metilação. Então, a gente pode herdar polimorfismos, que são alterações genéticas, no gene da vitamina B9, que chama MTHFR. Então, é um gene, o nome, né, é metileno tetraidofolato redutase, é uma enzima, então um gene que estimula a expressão dessa enzima. Nós podemos herdar no FUT2, que é o gene relacionado com a vitamina B12, e aí a gente ter tendência a ter baixos níveis, por exemplo, de vitamina B12, ou ter alteração também ali na via metabólica da vitamina B12. Sabe aquela vitamina B12 que é sempre muito insistente de estar baixa?
você até suplementa, ela aumenta um pouco, mas pode ser que passe um tempo ela cai de novo. Você pode ter alteração ali na vitamina, né, nos genes que são envolvidos no metabolismo da vitamina B12. Podemos ter alteração também nos genes envolvidos com a vitamina B6, e esse é o triozinho, mas o mais comum na população brasileira e o que a gente dá mais importância é o MTHFR, que é o gene envolvido no metabolismo da B9. E a vitamina B9, gente, ela é o folato. Então, a gente chama a vitamina B9 de folato. Normalmente, o que a gente vai ver, né, nos suplementos e no exame de sangue é o ácido fólico. E muitas mulheres suplementam ácido fólico, principalmente quando elas estão tentando engravidar ou elas estão já na gestação. E aí elas fazem o uso dessa suplementação. E quando eu chamei atenção para o vídeo, você suplementa a B9 na forma de ácido fólico e não na forma de metilfolato, então entenda melhor os impactos. Quando nós estamos com carência de complexo B e principalmente quando estamos suplementando a vitamina B9 na forma de ácido fólico, nós estamos suplementando ela na forma química. Ela é uma forma sintética, tá? Então ela não é a forma natural da vitamina B9. Quando a gente suplementa dessa forma, nós precisamos que o nosso corpo converta essa forma sintética na forma ativa, para ela ter função no nosso corpo. Senão, a gente fica com um excesso de vitamina B9 numa forma que ela não tem função, precisa ser convertida, o corpo não consegue converter aquela quantidade de ácido fólico e você acaba produzindo uma substância que vai ser, a partir desse excesso, né, de ácido fólico no corpo, é degradado e vai produzir uma substância que ela é tóxica para nós e principalmente para o nosso DNA. Então, ela causa danos do nosso DNA, tá? Então, é uma substância que chama UNFA e a gente pode atrapalhar, então, essa substância, quando ela é formada, né, através desse excesso ali de ácido fólico, nós podemos causar danos no nosso DNA. E muitas vezes a suplementação de ácido fólico ela vem ainda em valores altos. Então as pessoas suplementam, né? As mulheres suplementam normalmente 5 miligramas, 10, 3, 7. Eu já vi várias suplementações de ácido fólico nesse valor. E nosso corpo tem uma capacidade de transformar o ácido fólico na forma, né, ativa da vitamina B9 entre 200 e 400 microgramas. Então, olha a quantidade de ácido fólico que quando a gente suplementa está entrando no nosso corpo. E estudos, né, foram feitos para saber a capacidade ali de conversão desse ácido fólico na forma ativa da vitamina B9 em folato, ou então até na forma metilada, na forma de metilfolato. E isso foi feito em ratos, e os ratos têm muito mais capacidade para fazer essa conversão. Os seres humanos têm menos essa capacidade. Então a gente acaba acumulando muito ácido fólico. Se você herdou alteração no gene MTHFR, isso piora ainda a situação. E a população brasileira é muito clássico que a gente tem herdado alteração no MTHFR. Então a gente acaba atrapalhando inúmeras vias do nosso corpo quando a gente suplementa a vitamina B9 na forma de ácido fólico, tá? Então, a via que eu falei que é super importante, ela chama via de metilação. Então, a melhor forma da gente tomar o ácido fólico, a vitamina B9 e a vitamina B12, é na forma metilada. Tanto o ácido fólico na forma de metilfolato, então não na forma de ácido fólico, na forma de metilfolato, e a vitamina B12 na forma de metilcobalamina. Metilfolato e metilcobalamina. E a B6, a gente gosta muito de indicar na forma de piridoxal 5-fosfato. Então, a B9 e a B12 pode ser em valores entre 400 microgramas até 1000 microgramas. A B9 também até 800 microgramas, 1000 microgramas, então de 400 a 800, 1000 microgramas, porque você vai ter a ação aonde realmente ela precisa. Então, ela vai na rota, nas vias que ela precisa atuar ali, e vai ajudar muito no processo, então, de reciclagem da nossa homocisteína, que é um marcador de processo inflamatório e, inclusive, um marcador de risco cardíaco. Então, para controlar as nossas respostas inflamatórias, melhorar os nossos sinais e sintomas inflamatórios,
excesso de TPM, de distensão abdominal, de retenção de líquido, de fadiga, memória falha, problemas circulatórios, uma doença autoimune, um sono ruim, oscilação de humor, a gente precisa, como base de qualquer estratégia, controlar a nossa via de metilação. E esses 3 participantes são muito importantes, embora eu já mencionei, existam outros, mas no vídeo eu vou chamar atenção para esses 3. Então, gente, daqui para frente, quando você pegar um suplemento ou você tiver a orientação de suplementar ácido fólico, discuta com o profissional que está te acompanhando se não existe, se não é melhor você suplementar na forma de metilfolato. Tá? Hoje, muitos médicos já suplementam a vitamina B9 na forma de metilfolato e não mais na forma de ácido fólico, principalmente para as tentantes e para as gestantes, tá? Isso é muito importante, gente. O impacto na saúde é muito grande quando a gente toma ácido fólico. Então, cuidado também, porque hoje em dia a gente tem acesso a suplementos nas prateleiras, a gente pode pegar e comprar um multivitamínico a hora que a gente quiser. E aí, quando vocês forem olhar que forma que vem as vitaminas e os minerais, alguns suplementos nem falam a forma que vem. Então, esse suplemento já é um suplemento que você pode ficar ali já com uma lanterninha acesa ali, ó, não tá nem me falando a forma que vem a vitamina e o mineral. Pode ser que ele seja de uma qualidade inferior e bem provável que aquilo ali não vai vir no melhor formato. Então a gente aconselha que os nutrientes venham nas formas queladas, então com o magnésio, por exemplo, na forma de bisglicinato, um zinco na forma de bisglicinato ou quelato, né, que vai ser bem a mesma coisa. O ferro também, sem ser na forma de sulfato ferroso, na forma quelada, então bisglicinato. Então hoje a gente tem que olhar a forma que vem os nutrientes. E aí vocês vão olhar a B9 e a B12 principalmente na forma de metilfolato e de metilcobalamina. E para você começar a fazer essa suplementação, né, primeiro você tem que também entender ali quais são, o que acontece quando isso está bagunçado. Esse gene, principalmente o MTHFR, que é o que eu estou mencionando da vitamina B9, ele está envolvido em várias vias do nosso corpo, tá? Ele é responsável ali por processos de formação dos nossos neurotransmissores, por processos de detoxificação, pelo nosso controle estamínico, ou seja, controle das respostas alérgicas, pela nossa saúde digestiva. Então, é um gene que está envolvido em muitas reações. Por isso que a gente fala que o MTHFR é conhecido como um gene mestre, porque ele aí que vai equilibrar muitas respostas do nosso organismo. Sinais e sintomas de uma pessoa que pode ter dado ali alteração no MTHFR é ter muitas questões de oscilação de humor. Então, humor muito instável. Uma hora tá bem, outra hora tá ansioso, uma hora tá triste, outra hora tá alegre, outra hora tá motivado, outra hora não tá. Então, sabe aquela humor muito lábil, humor que muda muito. Outra questão que acontece muito são as questões de memória. Então, ter fadiga ali mental, esquecer as palavras, ter uma dificuldade de raciocínio, já ter tido na família casos de AVC, de Alzheimer, de demência. Isso tudo pode ser um sinalizador. Ter queixas circulatórias, então, vasinhos, trombose, muita veia, lipedema, linfedema, muita retenção de líquido, principalmente retenção de líquido ao acordar. Olha o tanto de sinal e sintoma que está relacionado com um gene em específico. Muitas alergias, dores, doenças autoimunes, estão muito relacionadas com o processo de metilação. Então, olha a importância de você saber os seus valores e se você tem ali feito essa reposição da vitamina B9 e da vitamina também B12. As maiores fontes ali alimentares, né, da vitamina B9 são as folhas verdes escuras. Então, o próprio nome folato vem de folium, que é folha, e as folhas verdes escuras têm bastante vitamina B9. Folhas verdes escuras, sementes, os grãos também tem, então grão de bico, quinoa, ervilha, lentilha. A gente também consegue encontrar o folato. A vitamina B12, o ideal é que a gente consuma realmente alimentos que são ricos em vitamina B12. Então, as próprias folhas verdes escuras, os grãos também são ricos em vitamina B12, a clorela é uma boa fonte de vitamina B12, a carne é uma boa fonte também de vitamina B12. Mas não significa que só na carne você vai ter vitamina B12. Existem outros alimentos também que você pode consumir. E é super importante, além de olhar por essas questões da B9, as questões da B12, porque ela também está envolvida na nossa saúde digestiva. Ela participa do nosso equilíbrio de microbiota, da nossa barreira intestinal.
e a gente precisa ter uma boa digestão para absorver a vitamina B12. Então, muitas vezes, o que a gente consegue ver é que você tem provavelmente uma alteração no gene da vitamina B12 e a sua tendência a ter aquela vitamina B12 entre 200, 300, 350, 400. Isso são valores muito baixos de vitamina B12, tá? De forma geral. Não é fazendo comparativo, porque teria que ver quanto que era a sua vitamina B12 antes, para saber se ela não está melhorando. Mas, de forma geral, são níveis baixos de vitamina B12. Pode ser que você resolva suplementar. Nossa, olha, fui no médico, minha vitamina B12 estava baixa, que é a coisa mais comum que a gente vê hoje em dia. Vitamina D e vitamina B12 baixa, que são mais fáceis de estarem no pedido de exame de sangue. E aí você vai suplementar a vitamina B12 e aí você vê que ela não melhora muito. Ela continua ali, meia boca ali, sabe? Tava 200 e pouco, foi para 300 e pouco. E aí eu fiquei um tempo sem suplementar, ela caiu de novo. Um dos pontos que você tem que prestar muita atenção é se o seu sistema digestivo tá bom. Porque se você tiver alteração nesses genes, que é muito comum a gente ter alteração nesses genes, e os sinais e sintomas são esses parecidos, terem questões digestivas, terem processos inflamatórios mais exacerbados, questões de memória, infertilidade, doenças autoimunes, a chance de você ter dado nesses genes é grande. Então você já vai ter uma maior dificuldade para conseguir absorver, para conseguir fazer ali todas as rotas, né, envolvidas com esses genes funcionarem bem, porque depende daquele nutriente. Então você tem que também observar a sua saúde digestiva. Eles impactam na saúde digestiva. E se a sua saúde digestiva, por algum motivo de estilo de vida, de medicamento, de excesso de estresse, de sono ruim, o seu digestivo não tá legal, você tem muitos sinais e sintomas digestivos, mais um motivo para você suspeitar que você nem está absorvendo a sua suplementação de vitamina B12, por exemplo. Então, quanto mais a gente suplementa na forma correta, metilcobalamina, vitamina B6 na forma de piridoxal 5-fosfato, a chance da gente conseguir aproveitar mais aquele nutriente é muito maior. Metilfolato, os valores ideais da vitamina B9 no exame de sangue, ela vai vir com o nome de ácido fólico, é entre 4 até 17, 18, também não pode estar muito alta na sua corrente sanguínea, porque significa que aquele ácido fólico não está sendo usado. Significa que você precisa melhorar ali o seu suporte, né, e as suas fontes de vitamina B9, ou suplementando, e muitas vezes quando se herda alteração nesses genes, é necessária a suplementação. Dificilmente a gente modula isso só com o alimento, precisa suplementar. Então, você pode avaliar ali pelos exames de sangue, né? Quando que eu vou começar, então, a entender se eu preciso ou não suplementar? Pelos sinais e sintomas. Então, entender se você tem todos esses sinais e sintomas que eu mencionei, de processos inflamatórios e de inflamação crônica. E aí você pode confirmar mais ainda pelos exames de sangue, ó, minha vitamina B12 está abaixo de 550, de 600, sempre tendenciosa a ser mais baixa. O ácido fólico, ou ele tá ali muito próximo dos, né, abaixo de 7, próximo dos 4, ou então ele tá muito alto, acima de 20, significa que não tá funcionando a via. B6 é mais difícil a gente ver no exame de sangue, às vezes o plano não cobre, pode ser que você não tenha aquilo ali na sua rotina de exames, mas um outro marcador que é mais fácil da gente solicitar é a homocisteína. Então, a homocisteína é um outro marcador de que essa via pode não estar funcionando muito bem. Então, olha só, eu não falei mais atrás aqui do vídeo que a via de metilação faz a reciclagem da homocisteína? E a homocisteína é um marcador de processo inflamatório? Se essa via não está rodando bonitinha, quem que vai sobrar? A homocisteína. Então, se a sua homocisteína está alta no exame de sangue, você está com problemas ali na sua via de ventilação. Você precisa provavelmente suplementar B12, B6, B9, cuidar do seu estilo de vida. Também não é só suplementar e não fazer mais nada. Então, tem um nível muito grande de estresse? Pode estar acontecendo isso, porque se você está com alteração nessa via de metilação, você vai ter alteração no seu equilíbrio de neurotransmissores. Então, você pode estar com oscilação de humor demais, pode estar com níveis aí maiores, né,
para depressão, ou até já ter desenvolvido depressão. Pode estar com sinais de risco mais cardíaco, problemas circulatórios. Então, você tem que entender os seus sinais e sintomas, conferir o seu exame de sangue e já começar a pensar, olha, preciso realmente dar o suporte do complexo B nas formas ideais. Toma muito cuidado na hora de suplementar. E também fazer as mudanças no estilo de vida. Aí você tem que reparar, uma coisa que atrapalha muito a via de metilação é o consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica afeta umas 3 reações dessa via, e aí não deixa a via rodar da forma que ela tem que rodar. Então, pode ser que você esteja cheio de sinais e sintomas, sua B12 tá baixa, sua homocisteína tá alta, e você tá todo final de semana enche a cara. Todo final de semana toma pra caramba. Toma cerveja, toma vinho, final de semana sem regra. Ou até durante a semana também toma bebida alcoólica. Se você tiver uma fase muito inflamada, com muitas respostas ali de sinais e sintomas inflamatórios, é um grande erro fazer consumo de bebida alcoólica. Primeiro você tem que desinflamar, reequilibrar suas vias de controle inflamatório, e existem outras também, não só a via de metilação. E aí depois você volta com a sua vida ali, mas claro, não é para ser restrito para sempre, nem para ser chato, mas aí depois você volta ali com a sua vida social, de tomar um pouco, mas também não vai ficar enchendo a cara horrores, porque vai voltar a atrapalhar essa via. Então, você pode começar já observando pelos seus sinais e sintomas como tá tudo isso. Se você tem ali marcadores principalmente de vitamina B12 mais baixa e de homocisteína mais alto, significa que você precisa dar suporte do complexo B. Se você tem muitos sintomas relacionados à fadiga, a fadiga está muito relacionada com carência de complexo B. Então, aquela pessoa fadigada demais pode estar realmente precisando de suporte do complexo B, tá? E se você, por exemplo, não quiser suplementar, não vou suplementar, não vou fazer isso, o que acontece? Se você tiver com muitos sinais e sintomas, com muitas características e essas alterações nos exames de sangue, o ideal é que você faça a suplementação. Mas se você não quiser fazer, é necessário que você cuide muito do seu sistema digestivo para ter certeza que você vai absorver essas vitaminas quando você fizer consumo dos alimentos que são fontes delas. Então, as folhas verdes escuras, as sementes, os grãos. Porque se você não comer uma variedade de alimentos que são fontes desses nutrientes e tiver uma boa digestão, vai só piorar. E controlar o gatilho da sua inflamação. Como eu mencionei, é um estilo de vida que tá ruim, é excesso de estresse, tô dormindo mal, tô tomando tanto de medicamento, tem que começar a procurar investigar qual que é a causa daquele incômodo que você tá tendo e tratar aquilo ali de forma natural. Então você pode até não suplementar, mas a resposta ela vai ser um pouco mais lenta. O ideal é que a gente faça uma suplementação, principalmente no início, junto com uma alimentação legal, e aí depois você vai reduzindo as dosagens. Pode ser que você consiga tomar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas, via de regra, quem herda alteração nesses genes, e é muito característico os sinais e sintomas de alteração no MTHFR, essa suplementação ela é contínua, porque quando a gente fica um tempo maior sem tomar, nós sentimos os efeitos. E eu falo por experiência própria, porque eu tenho alteração no MTHFR e na vitamina B12, no FUT2 e na vitamina B6. Então, eu tenho alteração nas 3. E quando eu fico mais tempo sem fazer minha suplementação manipulada, eu vejo como isso altera mesmo as questões todas de humor. Outra coisa muito importante é o processo de detoxificação. Então, eu sinto que a detoxificação fica muito prejudicada. O digestivo já começa a ficar pior. Então, realmente, a gente vai precisar desse suporte meio que para sempre. Mas, se você não sabe, né, que herdou isso mesmo, tem certeza, não tem teste genético, não tem problema. A gente vai pelos sinais e sintomas e você consegue identificar isso. E aí, o ideal é que você realmente suplemente e tenha ali cuidados com o seu estilo de vida, principalmente com a sua resposta de detoxificação. Quando o nosso corpo está muito intoxicado, cheio de radical livre, com estresse oxidativo rolando, processos inflamatórios descontrolados, a gente vai piorar mais ainda a funcionalidade dos nossos genes e a funcionalidade dessa via. Tá? Então, o momento de você entender que você precisa desse suporte é quando você já está com os sinais e sintomas de toda essa questão inflamatória e também está vendo aí essas alterações nos exames de sangue. Então, chamando a atenção mais uma vez, gente, se você está tomando a vitamina B9, o folato, né, na forma de ácido fólico, converse com o seu médico,
fale com ele, né? Pergunte se realmente essa é a melhor forma, o que ele acha, vamos suplementar de outra forma. Se não houver essa concordância, eu te sugiro que procure uma segunda opinião. A forma ácido fólico não é uma forma interessante de suplementar a vitamina B9, tá? A vitamina B9 ela é muito importante, principalmente para as questões de uma gestação saudável, da formação do tubo neural. Ela realmente é de extrema importância, é por isso que ela foi, né, tanto fortificada nas farinhas. Então, se você pegar uma farinha de trigo, ela é fortificada com ácido fólico. E ela é tão importante, principalmente no período pré-gestacional e gestacional, mas não nessa forma. A vitamina B9, sim, tem uma grande importância, um grande impacto, mas na forma de metilfolato. Então, quando você usa na forma de ácido fólico, reforçando mais uma vez, você vai atrapalhar a função do gene MTHFR ou da enzima MTHFR, da metileno tetrahidrofolato redutase, e isso vai trazer vários impactos para a sua saúde, inclusive impactos na gestação também e na saúde do neném, inclusive impactos em termos de hiperatividade, transtorno de ansiedade, impactos que você pode só reconhecer e muitas vezes é difícil a gente colocar, olha, isso foi culpa disso, porque ao longo né, da gestação e do crescimento da criança, várias coisas vão acontecer. Mas muito está relacionado à suplementação de ácido fólico com já alteração nas questões comportamentais da criança. Na fase inicial, na fase né, criança mesmo e até adolescência, porque é um gene que está envolvido com o nosso equilíbrio de neurotransmissores, produção de neurotransmissores e equilíbrio da saúde mental. Então pode ter impacto nisso, pode ter impacto em várias outras situações de saúde. Então, que vocês guardem mesmo essa informação, o quanto é importante nós suplementarmos as vitaminas do complexo B. Dificilmente você vai ter uma contraindicação para suplementar a vitamina do complexo B, a não ser que você esteja com tudo muito em dia, seus valores estão ótimos, você não tem nenhum sinal e sintoma, nenhuma característica de alteração genética nesses genes, e você está ali com tudo certo, tá tudo bem, tá com uma alimentação legal, tem comido fonte desses nutrientes, tá? Mesmo que a gente não erre de alteração nesses genes, a gente precisa seguir dando suporte com o nosso estilo de vida. Então, você está comendo fonte desses nutrientes para ter certeza que você está mantendo essa via saudável, que é uma via tão importante para a nossa saúde em geral. Então, contraindicação, não tem uma contraindicação, é só realmente, talvez, avaliar a sua necessidade, mas a grande maioria das pessoas precisam dar esse suporte, e aí eu deixo para vocês ficarem com isso bem guardado. Suplementação de vitaminas do complexo B na forma correta. Não suplementem nas formas que não são bem absorvidas para o nosso corpo, porque isso vai atrasar muito as suas respostas aí metabólicas e também atrapalhar as funções dos seus genes. Fechado? Bom, gente, então esse foi o vídeo sobre suplementação de ácido fólico, metilfolato e vitaminas do complexo B. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam essa informação muito valiosa, porque ela é, compartilhe com alguém, dê um like, se inscreva no nosso canal caso você não tenha se inscrito, porque tem muito conteúdo legal toda semana por aqui. Então é isso, muito obrigada e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.